Nós estamos aqui com um tema muito sensível. Estamos com a Fran como convidada para falar de um tema que, infelizmente, assola muitas mulheres que não têm a coragem que ela teve. E ela está aqui hoje para não desmistificar, porque isso nada é místico, mas para encorajar outras mulheres de ter a mesma postura, a mesma decisão e a mesma coragem que ela. Muito obrigada pela confiança, Fran. Agradeço muito você estar aqui com a gente. Gratidão, Amanda. Pode ter certeza que a honra é toda minha. Muito obrigada. Então, vamos começar. Pode começar a contar a mesma história que a gente já conversou um pouco, que você consegue se colocar muito bem, passar muito bem do que você passou, e muitas meninas podem passar por isso e não sabem para quem pedir ajuda, como pedir, para quem correr. Muito obrigada. Então, infelizmente, foram 2 casos que aconteceram comigo. O primeiro, eu tinha 7 anos, era o pai da minha melhor amiguinha. Foram dos 7 anos até que eu me lembre, que eu comecei a ter noção. Foi onde que eu falei, olha, eu acho que eu estava mais ou menos na primeira série, quando ele começou a fazer o abuso. Então, foi dos 7 aos 11 anos. Com 11 anos, de fato, ele tirou a minha virgindade. E, na época, ele falava que se eu contasse, eu não iria mais ver a minha amiguinha. Falava que poderia acontecer alguma coisa com a minha família. Então, eu tinha muito medo. Só que até os 9 anos, eu morava com a minha mãe. E com a minha mãe, eu nunca tive um diálogo tão aberto quanto como eu tinha com meu pai. Sim. E quando eu fui morar com meu pai, que ele foi percebendo, ele falava, filha, você tá estranho, o que tá acontecendo? E eu fui embora com ele, morar com meu pai em Recife. E quando eu estava lá, em uma das férias, eu voltei para São José. Daí eu tinha 11 anos. E em uma das vindas nas férias, daí de fato, ele tirou minha virgindade. Então, foi uma coisa horrível, traumática. E minha mãe não percebeu, ninguém percebeu em São José. Quando eu voltei para Recife, no aeroporto, eu nunca vou esquecer daquela cena. Meu pai olhou no meu olho e falou, filha, o que fizeram com você? E eu comecei a chorar e contei tudo pra ele. Até então, ele não sabia. Até então, ninguém sabia de nada. Só a minha prima, que tinha a mesma idade que eu chegava chorando e falava, eu tenho medo, não posso contar. E ela também era uma criança da mesma idade, não tinha Não vai dar noção. auxílio, né? Exato. E meu pai falou, não, filha, você deveria já ter me contado antes, me perdoa, meu pai se sentia muito culpado, me perdoa por não ter percebido antes. Enfim, ele largou tudo, ele tinha um ótimo emprego em Recife, e ele largou tudo porque ele se informou e falou que a denúncia não poderia ser feita lá no estado de Pernambuco. Daí voltamos para São José dos Campos e foi onde foi feita a denúncia. Ainda tem toda essa burocracia. Ainda tem tudo isso. E na época, eu tinha que repetir a história diversas vezes. Hoje Com em dia, aquela idade, não é a mesma exatamente. desenvoltura que você tem agora. Exatamente. E doía. Nossa, na época, meu Deus. Vergonha. Eu tinha muita vergonha, eu tinha muito medo de me culparem. Então, eu me sentia culpada por ter acontecido aquilo comigo. Sim. Então, meu pai denunciou, comecei a fazer tratamento no psicólogo, tudo mais, mas o que mais me doía na época é porque a mãe da menininha, como eu comecei a frequentar a casa dela, eu tinha uns 3, 4 aninhos. E assim, ela se tornou uma mãe pra mim. Então, minha dor maior era ficar longe da minha amiga e a mãe dela não acreditar em mim. Ela falava que o marido dela jamais iria fazer aquilo, que a minha família estava querendo dinheiro, porque eles tinham dinheiro e eu era mais simples. Então, eles... Nossa, o pior de tudo é a menina ter que passar por isso. A gente olhar e as pessoas não acreditarem e a gente se sentir culpada e cada vez E pior. muito provavelmente você não foi a última, a única. Com vítima certeza, dele. não foi. Tanto é que a esposa dele, anos depois, me procurou e contou, falou, me pediu perdão. Então, assim, eu sou muito grata por ela ter tido essa humildade, porque me fez Reconhecer. sim, porque me fez muito bem. Ela me procurou, a filha dela e o filho dela, ela tinha um filho mais velho. Os 3 me procuraram e pediram perdão e falaram que colocaram um detetive para investigar a vida dele e descobriu outras vítimas, inclusive uma delas foi a própria irmã dela,
Todas novinhas. E todas novinhas. Novinhas não, todas crianças. Exatamente, todas crianças. E descobriu a irmã, parece que a prima, mas tinha mais vítimas. E me pediram perdão por não ter acreditado e ficado do meu lado na época, mas enfim, eu já tava o que você mais precisava, né? Sim. Você denunciou, conseguiu comprovar? Foi. Daí já foi do segundo. Isso daí, esse Foi o primeiro. esse Tem mais alguma coisa que você queira contar? deixa eu lembrar. Do primeiro, daí meu pai denunciou, foi à justiça e Você veio não pra consigo São finalizar. José. Eu vim para São José, comecei o tratamento, vou finalizar que no fim das contas só saiu a sentença 10 anos depois. 10 anos depois? 10 anos depois ele já tinha falecido. Por que toda essa demora? Porque ele tinha dinheiro, daí ele pagava muito dinheiro para advogado. É um perfil clássico, né? Exatamente. Então ele foi vendendo casas, ele foi vendendo um monte de coisa, até que chegou um ponto que ele não tinha mais nada para vender. Foi onde que deu a sentença. E apareceram outros vítimas também. E essas vítimas também se pronunciaram? Olha, daí eu não pesquisei a fundo. Mas foi daí quando 10 anos depois que saiu a sentença, ele já tinha falecido, que Deus o tenha. É porque eu vejo que, cara, a culpa dele não tem como amenizar, mas ainda mais sendo mulher e tendo filha, eu vejo a mulher dele com um grau de culpa muito grande também. Porque ela poderia ter evitado muitas coisas. E olha que teve uma das vezes que eu lembro que ele me machucou tanto que eu falei pra ela que minha parte íntima estava muito machucada, por favor, pra ela passar uma pomada. E ela passou uma pomada. Então, assim, ali no meu inconsciente era um grito de socorro. Eu falei, olha, eu bati, eu tava brincando ali, daí eu bati, tá doendo muito, tá saindo sangue, por favor, passa uma pomada. E nisso era numa casa de Caraguá, que eles tinham uma casa em Caraguá. Então lá era onde mais acontecia. Eles tinham uma casa. Ele tinha mais oportunidade. Exatamente. Mas o incrível disso tudo é que a filha dele sempre estava do meu lado e a esposa dele, o outro filho dele, sempre estava no quarto do lado. Então eu sempre estava chorando, reclamando e ninguém via nada. A filha você nunca falou nem cara. Nunca. Pra ela, realmente, eu nunca falei. A gente era muito amiguinha, ela era, eu acho, 2 anos mais nova que eu. Mais Mas, difícil ainda. então, e eu não tinha coragem de falar pra ela, até porque eu me sentia culpada. Então, eu não sei se ele dopava todo mundo ou se realmente todo mundo fingia que não via. Porque não tem como, né? E Como é um perfil clássico, né? Eles sempre não são só abusadores sexuais, eles são abusadores psicológicos, né? exatamente. Então eles sempre vão Com mostrar. certeza. E ele chantageava também, sim, né? Não tem como saber. E assim, todo mundo nunca imaginava isso dele, porque ele era um ótimo homem, super trabalhador, dava aula de inglês para as crianças, muito bem sucedido, e ele me dava muitos presentes. Ele me dava tudo que ele comprava para ser, ele comprava para mim. Então, material escolar todo ano ele comprava o melhor, ele comprava roupa, sapato, me levava para os melhores lugares. Então, ninguém imaginava que ele pudesse fazer um negócio desse comigo, entende? Sim. E você acha que era uma forma dele diminuir a culpa ou ele fazia isso só um merchan ali para manter a boa postura? Eu acho que eram os dois, para manter a boa postura, para me comprar também. E assim, para amenizar aquela culpa, com certeza. Ele até falava que quando eu fizesse 18 anos, ele ia me dar um carro, que não era para mim contar para ninguém, para mim sempre estar próximo, senão nunca mais eu veria a filha dele. E foi o que aconteceu. E foi onde que eu mais sofri pela ausência da mãe dela e dela. Quando efetivamente aconteceu Isso, a denúncia. Exatamente. Mas, devido à situação, à gravidade, com 12 anos foi a primeira vez que eu tentei o suicídio. Eu tentei tirar minha própria vida,
porque eu me sentia culpada, eu sentia muita saudade da minha amiga, da mãe dela. Isso já lá pro São Paulo. Aí a gente veio todo mundo embora. Ah, vocês ficaram, né? Isso, daí a gente voltou de Recife, eu estava morando aqui por conta dos processos, psicólogo e tudo mais. Aí com 12 anos eu tentei tirar minha própria vida. E não tinha um apoio materno também. Foi a época que eu mais precisava da minha mãe. Infelizmente ela estava num relacionamento abusivo e passou a ser dependente química, então ela estava doente. Ela não conseguia, Não tinha outra força, o que ela não tinha. Exatamente. Então, a forma de meu pai me ajudar foi me levando para casa da irmã dele. Ele tem uma irmã que ela tem 3 filhas que, nossa, é como irmãs para mim, amo mais que tudo elas. E elas que me acolhiam, sabe? Elas eram nosso tudo naquele momento. E me distraía, porque a gente tinha a mesma faixa etária de idade. Então eu brincava, a gente se divertia, e eram os melhores momentos da minha vida. E a minha tia, o marido dela, eles faziam tudo por mim. Me levavam para a igreja. Quando eu acordava desesperada, gritando, porque o outro abusador, o primeiro abusador, ele me acordava já com a mão nas minhas partes íntimas. Então, durante muito tempo, eu acordava gritando. Sim, exatamente. Na hora de dormir era o pior momento para mim. Eu tinha muito pesadelo, eu acordava gritando, chorando. E o marido da minha tia, ele ia até mim, me abraçava, falava, Fia, você vai ficar bem, fica tranquila, orava por mim, falava que tudo aquilo ia passar, me levava para a igreja. Então, assim, foi aquele momento que eu fui curando aos pouquinhos, voltando. E com 13 anos, a minha tia, minha própria tia, essa mesma tia, onde eu ficava na casa dela, ela falou, Fran, eu preciso que você fique sozinha com o meu marido. Esse que te acolhia. Esse que me acolhia. Para fazer um teste. Eu quero saber se ele mudou. Eu quero saber se ele tem coragem de abusar de você. Pra ver se ele tem coragem de te estuprar. Eu falei, tia, tá doida, ele jamais faria isso comigo. Ele é um pai pra mim, ele que me acolhe, ele que cuida de mim, jamais ele faria isso. Mas por que você tá falando isso? Daí ela falou, porque ele já fez isso com a sua outra prima. Que eu não vou citar o nome, respeito a ela. Então, eu falei, não, tia, ele jamais faria isso com ela, comigo, jamais, pelo amor de Deus. Ela falou, Fran, ele fez e eu quero saber se ele mudou, porque eu percebi ele te olhando de um jeito diferente. Eu falei, A não, mulher tia. tem essa sensibilidade. Exato. Eu falei, não, tia, por favor, não faz isso comigo, não faz isso comigo. E as 2 filhas mais velhas dela estavam na escola. E ela falou, e pegou a filha dela mais nova, que é onde a que eu era mais grudada, e falou, ó, eu vou ir na igreja com ela ali na rua de baixo e já volto. Você fica sozinha com ele. Se ele fizer alguma coisa com você, você me liga que eu volto correndo. Não vai dar tempo, se ele tentar, você já me liga. Falei, tia, não, por favor, por favor. E ela foi. Eu lembro que foi numa época de julho, estava muito frio. Daí eu deitei num sofá pequeno na sala e tremia, tanto de frio e de medo, apavorada. E ele pegou a coberta dele e foi pro sofá maior. E lá, ele falou, Fia, vem aqui deitar com o tio, tá muito frio. Eu falei, não, eu tô bem, pelo amor de Deus, não. E tremia. E ele falou, vem, 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 levantou, me pegou pelo braço, deitou junto com ele. Já tinha 13 anos, mas estava meio sem reação, incrédula que aquilo poderia acontecer comigo de novo, e já revivendo tudo que eu já tinha vivido. Aquele filme passando na cabeça, falei, não, Deus, não é possível, eu vou passar por isso de novo. E já implorando para Deus, as lágrimas já escorrendo e falando, Deus, não é possível que eu vou passar por isso de novo. Não deixe, Deus, por favor, falando com Deus tanto todo. E ele colocou o pênis pra fora, se esfregou em mim, ele não tirou a minha roupa, mas ele se esfregou em mim e eu gritando desesperada. Você chegou a gritar? Sim, eu, por favor, não, por favor, não. E ele foi e ejaculou em cima de mim e saiu correndo. Eu liguei pra minha tia, falei, tia, pelo amor de Deus, corre aqui. Ele, de fato, tentou. E eu tô desesperada, eu não consigo nem ficar em pé, eu tô muito mal. E ela veio correndo, deixou a filha dela em algum outro lugar, que eu lembro que ela não tava junto. E pediu socorro para um amigo dela,
que inclusive hoje passou a ser parte da família. Ele casou com a filha dela. E ela correu e falou, olha, vem aqui, me socorre, porque o meu marido, de fato, tentou estuprar a Fran. Ele saiu correndo, veio, me socorreu, me pegou no quarto da minha tia, me levou até na minha casa, e ele foi uma das testemunhas. E naquele momento ela falou, Fran, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém, vamos resolver da melhor forma, não conta pro seu pai, pelo amor de Deus, porque senão vai dar tragédia. E se der tragédia na família, se seu pai matar o meu marido, ou se alguém fazer alguma coisa... Meu marido ainda. Exatamente. A culpa vai ser sua. Então não fala nada pra ninguém. Me deixaram lá sozinha, porque meu pai estava trabalhando. E eu chorei a noite inteira. Foi eu Te deixaram sozinha, né? Simplesmente me deixaram sozinha, porque na época minha avó até me ajudava a me criar, mas ela estava viajando, estava em Recife. Então, eu fiquei sozinha lá naquele momento, e lá eu só pensava em tirar minha vida de novo. Eu não acreditava que aquilo tudo estava acontecendo de novo. E eu me sentia culpada novamente. Eu falei, meu Deus, será que eu usei uma roupa curta perto dele? Ai, meu Deus, será que eu falei alguma coisa que ele entendeu mal? Porque ele era um pai pra mim. E foi aterrorizante. Quando minha avó voltou de Recife, daí sim eu contei pra ela. Uns 3 meses depois eu falei, vó, aconteceu isso. Pelo amor de Deus. Então, você não tinha falado pra ninguém. Nem pro seu pai. Nem pro meu pai. Daí a minha avó, na época, ela tinha a mente bem fechada. Creio que hoje ela mudou. Mas na época, ela também não me acolheu. Ela também falou, Fran, você precisa perdoar. Você precisa liberar perdão. Então, ele já se arrependeu e ele vai pro céu. Se você não se arrepender, se você não perdoar ele, você vai pro inferno. Então, você vai pro inferno. Você que tem que perdoar. Você tá amargurado, tá com o coração fechado. E ela e a minha tia, o tempo todo sempre falaram isso pra mim. Inclusive, quando tinha almoço de família, essas coisas, essa minha tia sempre foi muito acolhedora, sempre foi aquela casa cheia. Minha avó tem pelo menos uns 20 netos, e todo mundo, o ponto lá de ir na casa da minha avó, que inclusive eu morava com minha avó, ou na casa da minha tia. E eu sempre era obrigada a ver ele de novo. Elas me obrigavam a passar por isso. E eu falava, não, eu não quero ir lá na casa da minha tia. Vai, porque você precisa perdoar. Não, vó, não deixa ele vir aqui, vó. Eu tô na minha casa. Então, eu não... Tudo bem, eu vou lá. Mas, por favor, não deixe ele vir aqui. Eu tenho muito medo. Ela me obrigava a conviver com aquilo de frente. Não, você tem que enfrentar de frente. Você tem que superar isso. Porque você tem que ser forte, você tem que perdoar. Enfim, eu falo isso porque deve ter muitas outras meninas que passam por isso. É porque a gente vê que o problema não são só os homens. Sim, exatamente. O problema são as mulheres que querem deixar isso por debaixo dos panos por algum motivo, né? Também não julgando, né? Porque é uma notícia estarrecedora de qualquer forma. Mas o acolhimento também te colocou como culpada, né? Também, se você não tivesse falado, teria sido menos pior, talvez. Exatamente. Era como eu me sentia. Chegou uma época que por que eu contei, por que eu falei? E eu me sentia culpada o tempo inteiro. Já as minhas primas, que são filhas deles, foram as únicas que me acolheram. É o que nós estávamos falando. O grande, eu não sei denominar, é a atitude das mulheres. Com certeza. Porque é as mulheres que têm que se apoiar. Porque, Fran, hoje, se acontecer isso com uma menina de 7 anos, ela tá assistindo você na televisão ou no TikTok ou onde for televisionado, não televisionado, né? Isso é palavra de antigo, mas o TikTok, o Instagram. Sim. Ou uma menina de 7 anos, qual é o seu conselho para essa menina? Onde ela vai? Para quem ela pede ajuda? Hoje, o meu conselho para uma menina que esteja passando por essa situação é procurar ajuda na escola. Na escola? Na escola, com certeza. Porque você foi em vários meios pedir ajuda, né? Não é que você ficou ali quietinha chorando. E foi pior. E foi pior, exatamente. Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, é dentro de casa que está acontecendo. Então, ao invés da menina ter o acolhimento, ela não tem.
ela ainda vai ser julgada, criticada, vai falar, não, fica quieta, porque você não pode falar. Se acontecer uma tragédia, a culpa é sua. Então, na escola é o melhor lugar para pedir ajuda, porque lá vai ter um apoio da diretoria, assistente social, já vai chamar os órgãos competentes para cuidar daquele caso. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que... E não demorar 10 anos para ter uma solução, né? Exatamente. Então, na época, as únicas pessoas que me acolheram foi as 3 filhas do próprio abusador. Graças a Deus foi E na onde época que você não amenizou. teve a ideia de falar na escola. De jeito nenhum. Inclusive, na escola, eu contava tudo para uma amiga minha, maravilhosa, o nome dela é Sabrina. Foi, assim, um anjo na minha vida. Eu chegava lá chorando. Inclusive, ela também estava passando por uma situação parecida. Então, assim, era aquela troca. Eu contava e ela me contava também. Então, uma foi o alicerce da outra. Então, mas tem que contar para a direção, porque eles não vão parar, nunca param. Não. E se você não conta, ele já tá fazendo com outra e com outra e não para. Então, foi horrível a atitude das mulheres. Eu acho, porque assim, né, hoje ainda se tem um grau de consciência um pouco maior por mais mulheres como você, que gritou pro mundo, falou não é assim que vai ficar. Então hoje, criança não senta no colo do Papai Noel, Sim. né? É muito difícil uma mãe deixar a filha ou o filho para dormir na casa de uma amiguinha, Sim, com ou certeza. de um primo ou de uma prima, né? Mas ao mesmo tempo, se de fato acontece, ainda tem um julgamento, né? Sim, muito, muito. E andamos um pouquinho, pelo menos, né? evoluímos um pouquinho. Um pouquinho, mas porque a gente já teve histórias de padres, né, de diáconos, de pessoas, de governantes, de pessoas com influência. O próprio João de Deus, que ele não fazia com menininhas. Foi ótimo você ter citado o João de Deus, porque foi através do caso dele que eu tomei a atitude de denunciar. Eu denunciei... O primeiro ou o segundo? O primeiro, como eu tinha 11 anos, foi meu pai que veio de Recife e denunciou e fez tudo que tinha que fazer. Com 13 anos, que foi o marido da minha tia, ninguém fez nada na época. Nem o seu pai. Quando meu pai soube, um tempo depois, foi mais ou menos um ano depois, ele também não fez nada. Minha tia falava, olha, se você fizer alguma coisa, vai acontecer uma tragédia, vamos deixar isso pra lá. Ele se arrependeu. E minha avó também falava muito pro meu pai. Então, infelizmente, ele também não tomou atitude nenhuma na época. E aquilo me deixou ainda pior. Ainda pior porque... A única pessoa que eu tinha que fez, e agora? Exatamente. Então, assim, se meu pai pelo menos tivesse denunciado na época, eu teria ficado mais aliviada. Mas ele também não fez isso. E meus tios, que eram mais vida louca, vou usar esse termo, e tem uma outra tia minha também, esconderam. Eles só foram saber quando eu já estava adulta. Então, esconderam deles. Sabia que eles iam tomar alguma atitude. Exatamente. Então, assim, as únicas pessoas que soube na época foi a minha avó, foi meu pai e as filhas, e ficou aquele negócio assim. Mas não foi exposto para toda a família. E nos meus 20 e poucos anos que eu comecei a falar, olha, a verdade é essa, essa e essa. Foi daí que todo mundo soube, mas de qualquer forma, muitos deles já sabiam da minha primeira prima. E também, de qualquer forma, não fizeram nada. Mas, enfim, daí o ano passado, em março de 2025, entrei na Netflix e comecei a assistir a série João de Deus. E foi lá que as mulheres falaram, vocês podem denunciar, não importa se tenha passado 1, 5, 10, 20 ou 30 anos. É uma informação muito importante. Você pode denunciá-lo. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu posso denunciar ele. Eu imaginei que só poderia fazer a denúncia na época. Que inspirava alguma coisa assim, exatamente. Né? E não, a gente pode ter a idade que for, a gente pode fazer a denúncia. Então, com muita coragem, eu fiquei com medo da reação dos meus parentes. De qualquer forma, ainda me deu aquela insegurança. Mas eu falei, não, eu não sou mais aquela menininha de 13 anos. Se não lutaram por mim,
hoje eu mesmo vou lutar. Eu olhava pra minha foto com Daquela época e falava, agora eu vou fazer por você. Então, você foi forte, você conseguiu, você venceu, você chegou até aqui. Eu me olhava no espelho e comecei a fazer esse empoderamento. Falei, você não é mais aquela menina, hoje você é linda, maravilhosa, guerreira, forte, você enfrentou tudo isso. E foi algo que me ajudou. Então, eu fiz a denúncia. Minha tia foi chamada para dar o depoimento. Como você foi acolhida na delegacia? Olha, fui muito bem acolhida na delegacia daqui de São José dos Campos, na delegacia da mulher. E lá me acolheram muito bem e falaram parabéns pela sua atitude, você fez muito certo. Inclusive tem o SOS Mulher, lá da Delegacia da Mulher, que dá um acolhimento para mulheres vítimas de abuso sexual, vítimas de violência doméstica. Então, dá pra gente até deixar o número depois para quem quiser. Deixaremos. Isso tem que ser muito mais divulgado, né, Fran? Exatamente. Então, me acolheram super bem. Então, eu tive cada vez mais força para falar, não, realmente fiz a coisa certa. Sim. Eu consegui. E minha tia foi chamada para depor. O rapaz que me socorreu no dia do fato, que hoje em dia é casado com uma das filhas dela, e a minha prima, que foi a primeira vítima dele. Porque minha tia falou realmente, ela confessou que realmente foi fazer um teste comigo, porque ele já tinha feito isso com a minha outra prima. E ela não falou isso pra você, né? Na época ela falou que tinha acontecido com alguém, não que tinha sido com a sua prima, né? Ela falou, Fran, eu quero que você fique sozinha com ele, porque ele já abusou da sua outra prima, e eu quero fazer um teste pra ver se ele Seria mudou. enteada dela. Não, é sobrinha também. Ah. Filha de um outro irmão dela. Entendeu? Então ela também foi dar o depoimento dela. E lá ela também contou o que aconteceu com ela e falou realmente isso já tinha acontecido comigo. E o rapaz que me socorreu também falou tudo o que aconteceu. Ele é um rapaz bem honesto, ele, por mais que hoje seja o sogro dele, porque ele casou com a filha dele. Que coisa, né? Que rolo, né? Mas ele casou com a filha dele. Mas ele fez o certo. Mas ele falou, Fran, é um rapaz da igreja, ele, a filha dele também, a mulher dele, no caso. E eles são da igreja e falou, não, Fran, independente de qualquer coisa, eu vou agir pelo certo, vou falar o que realmente aconteceu, não vou falar nem menos nem mais. Sim. Vou falar de fato, te socorri no dia, te deixei lá na sua casa. E minha própria tia também me falou a verdade. Ela falou, realmente fui fazer um teste com ela para ver se ele teria coragem. Teve algo, ela foi onerada em alguma coisa ou nada? Olha, não entendi. Porque ela não foi cúmplice. Ela foi cúmplice depois, eu entendi, né? entendi o que você quis dizer. Então, no caso, tá na justiça. Que ela poderia ter esse medo, né? Sim, exatamente. Mas eu não sei se ela foi ingênua pra pensar que ela não seria condenada junto, ou se ela pensou, não tem que fazer, vou falar a verdade, até porque já tinha outra testemunha, né, que no caso o genro dela. Sim. Mas eu não sei o que se passa na cabeça dela em ter falado a verdade, porque ela poderia sim ter negado e seria minha palavra contra dela. Sim. Mas não, ela falou a verdade e não sei realmente o que se passa na cabeça dela. Não tive acesso ao depoimento exato dela, da minha prima e do rapaz, mas conversando, né, com as pessoas mais próximas, foi falado. E os próprios investigadores porque também faz um falam. ano, né? A gente tá quase em março Isso. e nada aconteceu ainda. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Inclusive, vou ir lá na delegacia para ver, porque todo mundo deu depoimento. Fui lá em janeiro e perguntei, olha, eu quero saber como tá o caso. E falaram que a última pessoa que faltava dar o depoimento foi o abusador, foi o agressor, e que ele não tinha comparecido, que ele tinha o último mês para comparecer. O último mês, ele tem Isso. Bastante tempo ele tem, então, né? Isso, ele foi intimado e tudo e não tinha comparecido. Pra fugir, pra fazer qualquer coisa, Na né? verdade, ele tá vivendo a vida dele bem normal. Inclusive, ele casou com uma novinha de 20 anos, tem um filhinho de 2 aninhos, um homem de 50 anos, né?
Meu E Deus. casou com uma novinha, que na época ela tava com uns 18, 19 anos. Agora ela deve estar com no máximo 22. Novíssima. Novinha. Ou seja, ele também foi pedófilo, né? Sim. Porque também tinha Sim, discrepância com de certeza. idade. É que eu tenho certeza que a família dela não sabe, e muito menos ela. Tenho certeza que ela não sabe quem realmente é o marido dela. Tenho realmente muita dó dela, porque ela não imagina onde ela entrou. No Ela monstro ainda que não entrou. sabe, você Ela acha? não sabe. E o filho, Não né? sabe. Então, é uma judiação, né? Pra você ter noção, a filha dele mais nova com a minha tia tem 28 anos. É mais velha, muito mais velha que ela. Então, assim, a filha dele mais nova é mais velha que a própria mulher dele hoje. Então, assim, é uma pessoa doente, sabe? Aquele cara que consegue entrar na mente da mulher. Sim, E- eles têm aquele arquétipo, né? É uma coisa Exato. impressionante. Exato. Mas todos eles têm o mesmo perfil. O primeiro cara que abusou de mim e ele, o segundo, são típicos. Eles são super educados, gentil, trabalhadores, aquelas pessoas super Acima prestativas. de qualquer suspeita. E da igreja, né? Porque, não sei, eles Porque adoram a se esconder. igreja não tem culpa, né? Não tem culpa, mas... São os homens, eles entrariam em qualquer lugar que ele conseguiria mascarar aquilo, né? de Sim, certa exatamente. Mas é porque a igreja, dá a impressão que eles são um bom moço. Sim. Nossa, que bonitinho, da igreja, tem a família dele, casadinho, um trabalhador, tão gente boa, tão dócil, essa é a palavra. Não eles é são uma muito pessoa dóceis. agressiva, Isso, né? não são agressivos, eles sempre são muito gentil, assim, que conquista qualquer pessoa, desde uma criança até uma senhora. Sim. Então, com aquela lábia, aquele olhar dócil, então, é tipo... O que acaba sendo mais difícil ainda, né? Porque você fala, puxa, eu caí nisso. Sim, exatamente. E antes de ontem eu dei de cara com ele, hoje em dia eu sou motorista de aplicativo, e deixei um passageiro do lado, eu acho que lá é a loja do irmão dele, deixei bem do lado, dei de cara com ele. Ele ainda teve a audácia de me cumprimentar. Eu olhei pra cara dele, daí aquele sangue, o meu sangue subiu, fiquei nervosa, comecei a tremer. Falei, você não tem vergonha na cara de me cumprimentar depois de tudo que você fez? Ele deu aquela risadinha sonsa dele e falou, o que que eu te fiz? E deu uma risadinha e falou, eu que vou entrar com um processo contra você. Então, daí o irmão dele já veio do meu lado, assim, do vidro, e foi perguntar, e o que que você tá fazendo aqui? Por que que você tá aqui? Eu falei, eu estou trabalhando, eu nem imaginava que eu encontraria com vocês. De fato, eu já sabia que aquela é a rua da mãe dele, porque a mãe dele mora lá há anos, eu cresci lá com a família mas deles. não imaginou que Mas eu não imaginei que o irmão dele fosse ter uma loja assim mais pra cá também, senão eu já tinha parado até antes, entende? Pra evitar. Mas realmente fui pega de surpresa, me abalou, me desestabilizou completamente, porque eu não esperava. Sim, Não ser pega esperava, desprevenida. assim, dar de cara com ele e ele ainda falar que vai me processar. Ter essa postura. E o irmão dele vinha perguntar o que eu tava fazendo lá com um tom agressivo. Então, assim, eu saí de lá, comecei a chorar, tremi. Daí as meninas, eu tenho 2 passageiras que estavam no carro, inclusive eu levo elas pra empresa, levo e trago todos os dias. E mora no mesmo bairro, infelizmente, mas elas estavam lá, daí elas me acolheram, calma, Fran, fica tranquila, fica bem, você não imaginava dar de cara com eles, mas você não... Daí elas ainda falaram, vamos descer, vamos lá resolver isso. E se fosse a Fran de 2 anos atrás, Teria. com certeza eu teria descido, feito uma barraco, chamado os caras do perdido corre. absolutamente a sua razão. Exatamente. Então eu preferi chorar, segurar aquilo, e foi onde eu gravei o vídeo. Ou seja, você teve que ser contida de novo. Sim, exatamente. Eu tive que, né? Se calar de novo Exato. naquele momento, porque eles ainda têm muita força. Exatamente. Mas enquanto ao irmão dele e a família dele, de verdade, eu entendo, porque como eu te falei,
é um tipo de uma pessoa que realmente ninguém imagina que poderia fazer uma coisa dessa. Então eu entendo a família dele ficar do lado dele, os irmãos, mãe, então você acha que eles tudo. não acreditam? Sim, com certeza. Eu tenho certeza que eles não acreditam, mas eu vou falar pra você, eu entendo de verdade, porque nem eu Dá pra... acreditaria. Ele engana muito bem. Quando minha tia falou, Fran, fica sozinha com ele pra ver se ele tem coragem de fazer isso, eu fui a primeira a falar, não, você tá doida? Ele jamais faria isso. Então, eu super entendo a família dele ficar do lado dele. Então, porque os abusadores são típicos ter essa, né? Esse perfil. Esse perfil, né? exatamente. Esse perfil. Não tem... Então, Fran, eu acredito que o número de denúncia, isso tem que ser muito levado adiante. Tem em todos os lugares, né? Assim como a pessoa sabe de cabeça ali 190, a pessoa tem o 180, que pode ligar, Sim. que não vai ser julgada. A escola, eu acho que é uma... E eu coloquei aqui... Porque pronto, eles já fizeram, eles não vão mudar, infelizmente. Não muda. Tem muitos por aí, muitos. A única coisa que muda é a vítima. Exatamente. E que não é finito, né? Porque, Sim. poxa, já faz 1 ano que você entrou de novo. Como que esse homem tá aí? Exatamente. Já 1 ano e nada aconteceu. Isso é inadmissível. E estamos em ano eleitoral, né? Uhum, Vamos ver se alguém toma exatamente. essa causa para si. E olha, eu até lembrei de uma situação que no mês que eu denunciei, teve uma outra prima minha, porque como eu te falei, minha família é enorme. Não tem nada a ver com tudo que aconteceu. Uma outra prima que é bem mais nova que eu. Quando eu denunciei, ela ficou muito surpresa, ela já sabia que tinha acontecido, e ela ficou muito surpresa em saber que poderia denunciar depois de anos. E ela falou, Fran, quero fazer um desabafo com você. Aconteceu comigo a mesma coisa, só que com outra pessoa. Com o melhor amigo do meu pai, que é vizinho do pai dela, que mora na mesma rua que ela, porque hoje ela casou. Daí o pai dela mora aqui, o amigo mora aqui e ela mora mais do lado. E ela falou, e vendo a sua atitude, eu também quero denunciá-lo. E ela foi e denunciou. Só que nisso foi uma coisa muito pior, porque no meu caso eu tinha muitas testemunhas. No caso dela foi assim, só a palavra dela contra a palavra dele. E meu tio soube, se revoltou contra ela. Contra ele, o amigo, né? A família, no caso, assim, o meu tio ficou do lado da filha, no caso. Só que você acredita que depois de 13 anos, o restante da minha família teve a mesma atitude? Ficaram contra a minha prima. Tanto é que ela, inclusive, falou, Fran, tô bem deprimida. Bem recente, tô bem deprimida porque depois que eu denunciei, todo mundo ficou contra ela. Minhas tias, minhas primas, minha própria avó. Mesmo já tendo a mesma história se repetiu. Todo mundo ficou contra ela e eu falei, não. Minha prima, tenha força, a gente vai ter voz sim. Você não tá errada. Você não tá errada. Ela falou, Fran, eu me arrependo de ter denunciado, porque olha, aconteceu uma tragédia, meu pai tá surtado. Esse é o ponto mais importante, né? Sim. Porque se vocês falam, parece que piora tudo. Exatamente. Daí, assim, ela está, inclusive, a gente até procurou ajuda no SOS Mulher, porque ela está muito deprimida, se sentindo culpada, porque ela tentou uma medida protetiva contra o agressor, porque mora na mesma rua. Sim. Então, ela é obrigada a passar de frente à casa dele, obrigada naquela situação, e meu tio revoltado, tentando pegar o cara de todo jeito. Queria matar ele, a atitude de qualquer pai. Exatamente, a atitude de qualquer pai. Só que o problema é o restante da família que ficou todo mundo contra ela. Falando, olha, fulana, você sempre foi mentirosa. Então, como que a gente vai acreditar numa coisa dessa? Porque esse cara que fez isso com ela também era muito amigo da gente. Ele viu também era próximo. Muito próximo. Ele viu a gente crescer também. Então, assim, o que eu quero dizer é que o problema da gente ainda denunciar é ainda passar por essa situação. A gente não consegue uma medida protetiva e a gente ainda tem que passar por essa situação das pessoas não acreditarem e a gente ainda tem que ficar enfrentando muitas meninas. Exatamente. Meninas e mulheres, né? Exatamente. Porque você hoje com quase 30 anos, uma mulher
ainda pode falar assim, poxa, eu vou sair ainda de errada, ou eu vou ser processada. Se eu não posso, como que eu vou conseguir provar hoje? Imagina a minha prima se sentindo culpada, todo mundo falando você é uma mentirosa, isso é mentira, ele não fez isso com você. Então, Mesmo assim, perfil, um cara legal. E essa minha prima, ela tem 19 anos, ela é novinha e assim, ela tá muito perdida, ela se sentindo culpada. Falou, Fran, eu acabei me arrependendo de ter denunciado, tô me sentindo culpada, olha a situação que ficou meu pai, olha tudo isso. Então, é a nossa realidade de 2026. Meu Deus. E Fran, você entrou no ponto dos indígenas, do ayahuasca, e a gente estava só batendo papo. Fala um pouquinho mais desse auxílio, né, psicológico, porque é o que eu te falei. Hoje você consegue realmente falar, passou. Eu acho que é uma coisa que vai ficar sempre ali, né, se não tratado. Olha, se não tratar, realmente a gente vai ficar sempre remoendo aquilo. Não adianta. Então, o exercício físico é fundamental e muito estudo. Você estudar sobre. Eu comecei a estudar algumas pessoas como Carl Jung, não sei se você já ouviu falar, e começou a se abrir completamente minha mentalidade. Comecei a fazer exercício físico e comecei a estudar sobre esse assunto, assisti a série João de Deus e comecei a estudar para parar de me culpar e parar de ficar relembrando. Porque hoje eu entendo, na neurociência já é comprovado. Se a gente ficar no estado de vítima pro resto da vida, a gente sempre vai puxar cada vez mais. E se a gente atrai tudo que a gente vibra. Sim. Então eu ficava sempre naquela frequência, sempre naquela vibração de vitimismo. Ai meu Deus, aconteceu isso comigo e aconteceu de novo. Duas. E eu tô sofrendo. E assim, foram anos eu me torturando. E eles vivendo tranquilo, a minha tia, ele, todo mundo super bem. E eu me remoendo. Meu Deus, por que o senhor permitiu? Eu era só uma criança. E quando eu entendi que eu precisava sair do estado, sair dessa zona de conforto, essa zona de vitimismo, foi onde que eu comecei a evoluir. Eu falei, não, eu preciso sair disso daqui, porque eu já tinha tentado contra a minha vida pelo menos umas 10 vezes. Uma das vezes, meu pai me pegou em casa, eu tinha tomado mais de 100 comprimidos, Dramin. Com que idade? Eu tava com 21, já tava adulta, com 21 anos foi a minha última tentativa contra a minha própria vida. Então, por causa de uma infância traumática, são anos que a mulher não consegue superar. Sim. E eu ficava naquele estado de depressão durante anos. Não tinha psicóloga, não tinha terapia e remédio que resolvesse meu problema. Então você chegou a tomar remédios? Muitas vezes eu tentei tirar minha própria vida. Primeiro foi com 12 anos, depois foram várias vezes na minha adolescência e na minha vida adulta também. Então, a última vez eu tinha 21 anos, meu pai me pegou no colo, eu tomei mais 5 comprimidos na parte da manhã, ele foi me encontrar na parte da tarde. Realmente foi um milagre. Ele me pegou no colo e me entregou na mão do bombeiro, só falou, salva minha filha. Eu já estava praticamente morta, tiveram que me ressuscitar com choque e tudo mais. Durante, eu acho que fiquei internada uma semana e quando eu voltei completamente louca. Então, assim, foi com muito cuidado espiritual também que fui voltando, com muita oração, com muita fé em Deus, que a minha família, que meu pai teve. E eu consegui voltar à minha consciência, mas demorei bastante meses meio assim, atordoada. Sim. Mas por conta de um trauma da infância que refletiu a minha vida inteira com uma depressão sem fim. Foi aonde que eu tomei a postura. Falei, não, eu não posso mais ficar desse jeito. Até porque eu tenho meus filhos, eu tenho uma vida inteira pela frente e eles estão vivendo. Bonita. E eles estão vivendo ainda a vida completamente normal. Foi onde falar. E só que nisso tudo eu me revoltei demais. Daí, depois dessa tentativa de suicídio, eu entrei pro tráfico, porque eu queria me vingar de todas as formas possíveis. Eu falei, não, se eu entrar no tráfico, eu vou ter força, vou ter condições, né? Alguma punição eles terão. Exatamente. Se na justiça não fez nada, se Deus também não fez mais nada, porque infelizmente na época eu me revoltei, eu mesma vou fazer. Então, virei traficante. Depois, comecei a usar droga. Infelizmente, entrei no mundo da droga. Mas não foi uma coisa que eu cheguei nem a viciar, graças a Deus.
Mas eu me revoltei e eu queria me vingar de todas as formas. Foi daí que uma pessoa muito querida, um anjo na minha vida, falou assim: Fran, você conhece a medicina da ayahuasca? Daí eu, o que é isso, mulher? De comer ou de passar no cabelo? Daí ela falou: olha, é uma medicina dos índios, é a folha de uma árvore com a casca de outra. A folha de uma árvore com a casca de uma árvore que eles fervem, tem a temperatura, a forma correta de fazer, e os índios que preparam. E você toma. Quando você toma, você tem uma expansão da consciência. É uma medicina que ela não é alucinógena, ela é enteógena. Então você vai se olhar por dentro, você vai Vai ter entender. acesso ao subconsciente. Isso, exatamente. E você vai entender seus traumas. É comparado como se fosse 10 anos de terapia. Se você fez terapia durante anos, não resolveu, uma sessão da ayahuasca vai ser como se fosse 10 anos de evolução na sua vida. Falei, rapaz, se nem conseguir contra a minha própria vida, eu ainda falei dessa forma, nem conseguir morrer, eu vou tentar, porque não tem mais nada a perder. Sim. E eu fui. Meu Deus, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu falo que é como se fosse uma luz que se acende. É como se eu tivesse não é que a ayahuasca ela te cura. Ela é como se eu tivesse num quarto escuro e ela acendesse a luz. Ó, a bagunça toda tá Te aqui. dá a direção. Ela te dá a direção, exatamente. E foi transformador. A primeira vez que eu tomei, eu tinha 23. E passou muitos anos, passou uns 2, 3 anos para eu voltar a tomar de novo, porque era muito difícil acesso, porque eu estava morando no Paraná. E quando eu voltei aqui para São José, eu comecei a pesquisar na internet, onde tem, e foi onde eu encontrei o Grupo Lotus, que fica localizado na zona leste de São José dos Campos, no Majestic. Uhum. E foi onde que eu mandei mensagem e falei, olha, eu preciso de novo, será que vai ser bom dessa vez? E eu já tomei 17 vezes. Cada vez é uma vez completamente diferente que a outra. E comprovado cientificamente que não vicia, mas é completamente diferente uma da outra. E cada vez que eu vou, vai abrindo cada vez mais a minha consciência. E o que você faz com essas informações que você tem? É você que vai direcionando como você pode se ajudar? Ou tem algum psicólogo, algo direcionado que consiga debater isso com você e você ter essa cura? Olha, lá tem a líder que serve a medicina. A medicina ela é muito sagrada, tem que ser com muito respeito. E tem uma dirigente que ela é maravilhosa, ela sempre dá na dose certa. Lá a gente é livre para tomar quantas doses quiser, mas tem a quantidade certa sim, porque não pode tomar muito. Eu mesmo, quando eu vou, eu tomo mais ou menos umas 2, 3 doses desse tamanho aqui. Uhum. E depois que você toma, daí é você com você. Não tem ninguém ali. Então é você que se resolve. É, exatamente. Você fecha seu olhinho ali e você vê tudo que a medicina tem pra te falar. Então, a primeira vez que eu tomei, eu voltei nos piores dias da minha vida. No dia que aconteceu o fato comigo, o segundo fato. A angústia que eu tinha, a mágoa que eu tinha da minha mãe, porque eu falava, quando eu mais precisei, eu não tinha minha mãe ali, e foi onde que eu entrei no campo dela e eu consegui entender ela também, que ela também foi violentada quando ela era criança, que ela só queria um amor na adolescência, mas não deu certo com meu pai, e depois conheceu esse último marido dela, que foi onde que ensinou ela a usar uma droga bem pesada, o crack. Então ela foi dependente química durante mais de 15 anos do crack. Então lá eu tive acesso a tudo isso e eu entendi a minha mãe, eu perdoei, eu entendi que a gente só tem diferença de idade, mas a gente é a mesma menina, coisa. sabe? Então ela também passou por isso, eu também entendi que hoje eu sou uma mulher traumatizada, hoje ela também é uma mulher traumatizada. Entende? Então lá a medicina ela te mostra a raiz do problema. Meu problema, minha mágoa era com a minha mãe, meu problema é tudo que tinha acontecido na minha infância. E lá Deus mostrou bem claro para mim, minha filha, eu permiti tudo isso acontecer
porque eu tenho uma missão na sua vida. Através da sua história, através da sua dor, eu vou te levantar para você salvar e transformar vidas de outras mulheres. Não só mulheres, como pessoas com depressão, pessoas com pensamento suicida e dependentes químicos, que foi onde que era o meu sofrimento, né? Sim. O meu gatilho, a dependência química por conta da minha mãe. Então hoje eu paro na rua, eu olho para um morador de rua, eu sento do lado, acolho ele, começo a conversar e eu conto a minha história para ele. Eu falo, ó, não quero saber a sua história, eu vim contar a minha história para você. E começo a conversar e falo, então, e a minha missão é salvar vidas. Você quer fazer parte disso comigo? A minha intenção é te salvar, te curar, para depois você se juntar a mim, pra gente transformar Ter uma outras legião vidas. de pessoas. Exatamente. Eu tô aí com um batalhão já, viu? Tem um monte de pessoas que eu consegui erguer e a gente tá aí no processo para transformar outras vidas. E pessoas com depressão, pensamentos suicidas e agora transformar a vida de outras mulheres. Quando eu tive essa atitude de denunciar, depois de tantos anos, esse é meu objetivo, salvar, dar empoderamento, falar pra mulherada, denuncie. Dar o caminho, exatamente. Né? O caminho que você errou, né? Não conseguiu ir no assertivo. Exatamente. E falar assim que sim, tem saída, tem solução, só que se a gente ficar nesse estado de vítima, não adianta, a gente sempre vai ser vítima pro resto da vida. E lutar contra o mundo, né? Exatamente. Quando você se coloca. Exatamente. Então, a ayahuasca transformou, assim, mostrando a direção do meu caminho. Foi uma luz que ela acendeu na minha vida e clareou tudo. E aos poucos eu tenho... Nossa, pro resto da vida a gente tem que evoluir. Sim. E a evolução é eterna, mas assim, aquele estado de vítima, aquela depressão, como você perguntou, se eu ainda me sinto, se eu lembro do que aconteceu, eu falo que é como se fosse uma cicatriz. Ó, aqui eu tenho uma cicatriz. E, inclusive foi de um relacionamento abusivo que eu tive, um relacionamento tóxico que eu passei depois. Mas é uma cicatriz que eu olho, eu lembro do que aconteceu, mas não é mais uma ferida aberta, não dói mais. Mas todas as vezes que eu olhar, eu vou lembrar. Sim. Então eu lembro sim do que aconteceu, mas não é uma coisa que... Com outra visão, outro sentimento. Exatamente. Hoje é a força para eu conseguir... É o impulso, né? Foi um impulso que eu tenho hoje para salvar, transformar outras vidas e conseguir dar a volta por cima. E hoje, além de toda essa história, com tragédia e com vitórias, acho que mais vitórias, né, do que tragédia, quem é a Fran? Olha, hoje eu sou uma mulher determinada, empreendedora, sou casada com uma mulher linda, maravilhosa, não tenho vergonha de falar quem eu sou. Hoje eu me reencontrei, sabe? Foi libertador, demorou muito tempo para eu chegar nessa posição eu sempre tive vontade de conhecer uma mulher, mas eu falava, Deus me livre, se eu experimentar, eu sei que eu vou gostar. E assim, e foi ela que me deu o caminho. Ela foi assim fundamental para essa evolução. Então foi ela falando, ei, para, não faz isso. Eu bebia noite e dia, eu não tinha disciplina, eu era, nossa, completamente, eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Então, assim, hoje eu não fumo, hoje eu não bebo, hoje a minha vida é completamente diferente. Então a Fran de hoje é uma pessoa assim guerreira, que não tem medo de nada, não tem medo de falar, de me expor, falar sobre isso. Da retórica das pessoas, Sim, né? Exatamente. Então tenho 2 filhos saudáveis, a coisa mais linda. Então a Fran de hoje é uma mulher empoderada com a missão de transformar outras vidas. Isso mesmo. Bom, a gente tem que tirar os pontos bons, né? Não tem? Sim. Fran, eu vi que foi um vídeo até marcante. Você entrega suas maquiagens num buquê, né? Da onde veio essa ideia? Então, eu sempre tive um sonho de ter minha própria loja. E não tem minha loja física, mas tem minha loja virtual. Fui em São Paulo, comprei um monte de maquiagens, só que a maquiagem ela tava muito parada. Daí eu comecei a fazer Uber. Daí fazendo Uber com aquela angústia das maquiagens paradas ali.
Falei, vou montar minha loja no carro. Então, no banco do carro, eu montei minha lojinha. As Sim. passageiras entram, as menininhas até gritam. Eu imagino. Então, a lojinha montei ali. E depois comecei a pesquisar o que eu posso fazer para chamar a atenção. Preciso vender, Isso sempre foi, eu sempre vendi, desde meus 15 anos. Sim. Então, ficar presa só dirigindo, eu vou ficar sufocada. Eu preciso fazer o que eu amo, o que eu gosto. Porque ali você está se relacionando com pessoas e empreendendo duas vezes ao mesmo tempo. Exatamente. Daí eu comecei a montar os buquezinhos de maquiagem e a pessoa faz o valor que quiser, porque minhas maquiagens, cada uma é R$10. Já é um preço super acessível para a mulherada não ter opção de falar, não consigo comprar, não consigo me arrumar porque não tem dinheiro. Consegue, tudo um preço irresistível. E a pessoa escolhe, olha, Fran, eu quero um buquezinho de R$10, eu faço, pequenininho. Eu quero um de 30, 50, R$100. Então, monto bonitinho, um buquezinho. É uma super dica para o Dia das Mulheres, Exatamente. né? A gente vai deixar lá essa coragem. A gente já falou sobre denúncia, sobre a rede de apoio, as prevenções que você acredita é dentro da escola, né? Não só buscar o apoio, mas dentro da escola ter essa divulgação, né? Não uma aula de educação sexual, né? Mas uma aula de posicionamento, até se uma amiguinha vê que está acontecendo isso, conseguir direcionar. Sim, né? Com certeza. Olha, hoje o meu objetivo é estudar bastante. Até hoje eu não me formei, não fiz uma faculdade, só fiz o ensino médio. E com a medicina da ayahuasca, uma das minhas vivências, eu me vi formada, uma doutora, e meu objetivo agora é me formar. Quero fazer terapia, curso de terapeuta, quero fazer neurociência, quero entender a cabeça do ser humano e quero... Será que a gente consegue entender a cabeça do ser humano? Só um pouquinho, assim. São necessários. São necessários. E assim, o meu objetivo é, com o estudo, eu levar palestras para escolas. Porque se lá naquela época alguém tivesse ido na escola falado sobre olha, se alguém te tocar, você não tá sozinha. A escola tá aqui para te acolher, não tenha medo. Se você tiver medo de falar para sua mãe, para o seu pai, a gente tá aqui. Então, meu objetivo é chegar nas escolas, porque é fundamental, desde do prézinho até o ensino médio. Claro que cada um vai ser uma forma de abordar. De abordagem, uma linguagem, o né? prézinho com teatro, com música. Lúdico. Exato. Então, assim, cada um vai ter uma forma de abordar. Então, eu só consigo chegar com estudo. Então, meu objetivo é agora estudar, focar nisso, para realmente chegar cada vez mais longe. E atingir mais pessoas. Exatamente. Né? De muitos pontos que a gente coloca aqui, né? Sim. Não é só o ponto... porque para mim não é um abusador, para mim é um predador. Sim. São meninos, meninas, pessoas mais velhas, porque é até uma pergunta que eu ia te fazer. O seu segundo caso não chegou a ter ali o ato sexual. Você acredita que ele se sente menos culpado porque tem a visão masculina que é universal, né? Não vou falar que todos os homens pensam dessa maneira, mas por não ter acontecido o ato, ele fala, não, eu de fato não fiz nada. Sim, eu penso exatamente assim. Como não teve a penetração, eu acredito sim que na cabeça dele seja menos pior. É uma frescura. Isso. Né? Eu não fiz nada. Exatamente. Eu acredito que na cabeça dele só passar a mão não significa nada. Só se esfregar não significa nada. É o que acontece com muitas mulheres voltando do trabalho, indo pro trabalho, né? Aqui eu acredito que não tanto, mas nas regiões metropolitanas ali dentro do... Aconteceu um caso comigo no ônibus. Inclusive fazia pouco tempo que já tinha acontecido esse segundo caso. Eu estava com uma prima minha dentro do ônibus. Inclusive do ônibus da Eco, do Campo São José. Na época, quem assistiu o vídeo vai lembrar. Porque você ainda era novinha. Eu ainda era novinha, só que eu já tava me revoltando. Eu tava, não aceito mais. Ou seja, ele pegou num péssimo momento. Exatamente. Já tinha acontecido o segundo caso comigo. Inclusive, a minha prima que eu estava junto no ônibus é filha do que fez comigo as coisas.
E a gente estava no ônibus, nossa, eu lembro como se fosse ontem. Ela estava bem na frente, onde que fica os cadeirantes, e ele estava sentado porque ele é deficiente físico, e eu vejo ele sempre, inclusive. Ele estava sentado, daí minha prima estava de frente com ele e eu estava do lado. Daí, conforme o ônibus deu as balançadas, ele pegou na parte íntima da minha prima. Minha prima olhou pra mim com o olho assim, cheio de água. O que Sendo eu que ela é mais brava que eu. Mas assim, ela não teve reação. Ela falou, Fran, ele relou em mim. E menina, eu acho que se fosse por mim, talvez eu não teria feito. Só que, nossa, eu amo tanto ela que assim, me revoltou. Foi como assim, um leão que dentro de mim. Eu falei, troca de lugar comigo. No que eu troquei de lugar com ela, a mesma coisa comigo. No que ele fez isso, eu já dei um murro no meio da cara dele, já começou uma confusão no ônibus, daí tava já chegando na Eco, no Estradão, o motorista teve que parar o ônibus, menina do céu, o ônibus até se afastou, o cara, que ele é deficiente físico, usa muleta e tudo, mal consegue andar, ele conseguiu até levantar, até dar bicuda, até chutar, não sei, operando olha. milagres. Milagre, menina, super milagroso naquele dia. E assim, e daí minha prima já foi me defender também, daí eu e minha prima batendo nele, foi a maior confusão. Paramos na Eco, e quem foi me socorrer? Qual foi a postura das outras pessoas no ônibus? Ninguém falava nada e ele estava acompanhado com a tia dele. A tia dele falava, elas são loucas, ele não fez nada, elas são loucas. Daí, quando parou na Eco, que todo mundo desceu, daí o motorista parou no Estradão, a gente falou, não, vem pra cá pra frente, meninas, vamos se acalmar. A gente parou, daí já ligaram pra mãe da minha prima, que inclusive era minha tia, que tinha acontecido já coisa na época. E ela chegou lá e eu lembro que ligaram pra mãe desse deficiente físico que fez isso. E nisso, só que assim, deficiente físico, mas já tinha uns 30 e poucos anos dele. Entendeu? Daí a mãezinha dele chegou, uma senhorinha da igreja, coisa mais linda, e a irmã dela que tava com ele, que falou que é a tia, né, falando que não tinha acontecido, a própria mãe dele falou assim, é verdade das meninas sim, porque não foi a primeira vez que aconteceu. Cria vergonha na sua cara. E minha tia e ela já frequentaram a mesma igreja, daí conversaram, minha tia falou, olha, eu vou deixar pra lá, porque... A sua tia pela terceira vez. Pois é, pela terceira vez minha tia falou não. Não, pela quarta, né? Porque teve a sua prima também. Exatamente, verdade. Então ela, não, vamos deixar pra lá em consideração a senhora, porque já tinham ligado pra polícia e tudo. Mas a mãezinha dele não queria que Mas a mãezinha dele ainda assim, sabe, é uma mulher que eu admiro muito. Ela falou, não, é verdade das meninas sim, não vou encobrir erro do meu filho, não. Daí, se quiser chamar a polícia, pode chamar. Daí minha tia falou, não, vamos deixar pra lá. Em consideração a senhora, que já é uma idade da igreja. Meu Deus. Enfim, mas assim, acontece muito nos ônibus de São José dos Campos, viu? Já teve vários casos de aparecer no Facebook, na internet. E, nossa, é um absurdo, mas acontece. E é aí que entra a mesma coisa, né? Poxa, não foi um abuso, só colocou a mão, só passou. Essas meninas, né, elas se acham muito... Então ainda é uma sociedade que é muito machista, homens e mulheres. Não, machista eu acho que é uma palavra bonita até. É uma misoginia, é decadente ainda. E o que você falou um pouquinho antes sobre abuso de menino. Também é super comum. E mais difícil ainda, né? Do menino. Sim, e assim, teve uma pessoa que não me autorizou falar, mas é uma pessoa muito próxima da minha família, é como um pai pra mim, desabafou comigo falando, olha, Fran, vi seus vídeos tudo e vou desabafar, aconteceu comigo quando eu era criança. Daí teve um outro, que é o tio de uma prima minha também, chegou em mim e falou, olha, quando eu era criança também aconteceu comigo, fui abusado sexualmente. Então, os homens também têm que falar sobre os homens. Porque não é só com mulher que acontece o abuso. Muitos meninos são abusados sexualmente na infância. E é ainda pior porque eles têm ainda mais vergonha. Pela sexualidade, né? Exatamente. É um menino, é um homem, nossa, daí vai deixar de ser homem. Exatamente. Então,
ainda mais com todo o julgamento, né? Exatamente. Se a mulher já passa por tudo isso, você imagina um menino falar que foi abusado sexualmente. Então é muito importante Muito. reforçar essa fala sobre os meninos também. Os meninos também têm que denunciar, os meninos não têm que sentir vergonha, têm que falar, porque acontece, inclusive já aconteceu na minha família com uma pessoa que eu amo muito, muito, muito mesmo. Foi uma das pessoas que me desestabilizou muito nos meus 20 anos. Eu não posso citar o nome porque o próprio menino que aconteceu isso foi um tratamento muito intenso que foi feito para ele esquecer, para ele superar. Então hoje ele chegando perto da adolescência dele, eu não posso citar, senão ele mesmo assistindo o vídeo vai saber que foi ele que passou por isso. Sim. E eu não posso falar. Mas, infelizmente, acontece com meninos também. Olha, é um assunto que a gente sabe que ainda tem um caminho imenso pela frente, por todo o engessamento do sistema jurídico, as pessoas, a família. É triste demais a gente ver essa morosidade, eu não sei qual lado é pior. Se é o abusador, o predador, se é quem é conivente com ele, porque é uma conivência, né? Exatamente. Ou se é a justiça que tem toda essa morosidade, porque a gente nem consegue se alongar tanto, mas existem casos em que a mulher engravida, em que a mulher tem uma doença por isso, e aí aborta aquela criança, não aborta. Eu conheci um caso de uma mulher que ela engravidou. Ela estava voltando do serviço dela, aconteceu de fato e ela engravidou. Então, acontece muito. E se é difícil você tomar a decisão, se você vai denunciar ou não, imagina você estando grávida. Você ainda ter que pensar se você vai Você responde por outra vida. Exatamente. Que você não tem a mínima culpa, mínima. E assim, e tirar aquela criança e aquele trauma pro resto da vida. E se não tirar a criança, nascer, toda vez que você olhar pro seu filhinho, você lembrar da tragédia que aconteceu. E vai ter aquela genética. Exato. Porque muitas pessoas colocam que é uma doença, né? Mas não é uma doença aceitável. É uma pessoa que oferece risco à sociedade. Sim. Ele tem que ser... Como que é parado? Como é parado uma pessoa dessa? Eu não imagino como seja. Porque vai prender todos eles? Como é que vai fazer? É só castração química? Não resolve. E olha, pois é, porque daí tem as mãos. Exatamente, não Porque é só o órgão sexual. o problema é a cabeça. cabeça. Então eu não acredito que a castração química resolveria. Não, só vai evitar de ter casos Exato. de colocar essa genética pra frente. Exatamente. Não é a resolução. Mas assim, tem casos dos caras enfiar até objetos dentro da mulher. Então, eles são doentes. E dos meninos. E dos meninos, exato. Eles são, de fato, doentes, desprezíveis. Fran, foi um prazer imenso conhecer você. Eu agradeço em nome das mulheres, das mães. Eu tenho uma filha e um filho. E acredito que às vezes a própria mãe não sabe onde buscar ajuda. Tem o mesmo receio de ser julgada. Mas como que eu vou provar? Eu que não tenho dinheiro para pagar um advogado. Como que vai ser? Então eu acho que essa sua missão de vida, o seu propósito de vida é triste, porque você sofreu muito, mas hoje você consegue se colocar numa situação de curada, Sim. de poder conseguir ter tanta força. Você já colocou sua máscara de oxigênio, você já está liberta disso. Sim, com e certeza. conseguir colocar outras meninas para voltar a respirar nesse mundo que ainda tem muito que evoluir espiritualmente, juridicamente. Acho que dá pra gente ficar aqui o dia inteirinho falando sobre muitas coisas que poderiam ser feitas, poderiam ser colocadas, poderiam ter mais apoio, né? E todas as autoridades não colocam isso em pauta. Não. Colocam
vários outros assuntos Exato. que não tem importância tanto quanto isso, porque isso devasta famílias, como você Sim, mesmo falou. com certeza. Não é só você, não é só o seu pai, não é só o vizinho, é o seu filho que vai saber que você passou por isso. É uma coisa, é uma cadeia tão grande, Sim, né? e são anos da pessoa sofrendo, né? E por conta disso deixa a desejar com os filhos e tudo mais, como eu. Tentei tirar minha vida, meus filhos pequenos, entendeu? Então eu fui uma mãe muito ausente durante muitos anos devido à depressão. Então, quando vai puxar o histórico, devido a um trauma. O lá que da gera infância. outro trauma para você como mãe, Exatamente. né? Porque eu também sou mãe. Quando eu tive meu primeiro, eu era muito nova. Então eu falo, puxa, eu não fui uma boa mãe, eu poderia ser assim, assado. Exatamente. É a mesma coisa. Hoje que eu passa me por você. culpo e, inclusive, meu filho mais velho mora com a avó dele e o meu mais novo mora comigo. E hoje, assim, eu agradeço imensamente a avó do meu filho por criá-lo tão bem. Ele morou comigo até os 7 anos. E foi na época que, assim, não dava mais para ele continuar morando comigo. Eu não tinha viver aqui. eu não tinha estrutura nenhuma para cuidar dele, entendeu? Então, assim, hoje eu tento suprir o meu erro lá do passado, mas infelizmente eu não consigo mais voltar no tempo e assim, perdi muita parte da infância do meu filho. Mas hoje estou bem, graças a Deus, mas Então, tem coisas que não voltam. Exatamente. O mal que ele te fez perdurou. Exato. Os dois, né? Exato. Foi o mal lá, e ele conseguiu te ferir até como mãe. Exato. Olha como é profundo, né? Exatamente. Fran, eu agradeço muito mesmo a sua coragem, a sua força, a sua personalidade. Você é uma menina linda, uma menina Obrigada. linda, que tem abençoada. Você tem uma luz interna. A gente nem precisava de luzes aqui. Você brilha sozinha. Ai, muito obrigada. Me coloco muito à disposição para te ajudar da maneira como você achar. Se você estiver pensando lá, fala assim, puxa, acho que a Amanda ou alguém da equipe consegue ajudar. Não hesite de chamar a gente para qualquer coisa. Gratidão, já, Qualquer coisa. já com certeza quero. Podemos formar uma grande parceria. Uma grande parceria de ajuda, sim, mesmo. Com certeza. E evitar que isso aconteça. Ou se não conseguir evitar, porque a parte mais difícil é conseguir evitar, né? É minimizar isso da melhor maneira possível. Mas podemos lutar para levar isso para as escolas de São José dos Campos. Conscientizar as vítimas. Conscientizar, essa é a palavra correta. Então dá pra gente fazer palestras, dá pra gente tentar chegar o mais longe possível. E cada vítima que chegar até a gente vai ser uma vitória imensa. Porque cada pessoa que eu já consegui ajudar, já consegui salvar, você não tem noção. Eu anoto o nome de cada um deles e eu oro pela vida deles todos os dias. Então, não só do abuso sexual, né? De qualquer abuso, exatamente, né? Tudo. Então, assim, o meu intuito é só transformar vidas.